Às vezes as pessoas pensam que não é da psicologia, né? Que é a sustentabilidade, tá? Vou trabalhar um pouco com vocês quais são os objetivos desse desenvolvimento sustentável. Mas o que é isso, tá? Eu vou falar com vocês sobre algumas questões assim que não seria, como é que eu vou falar? A sustentabilidade, ela são ações práticas da vida cotidiana das pessoas, aonde a gente vai dar o pontapé, né? Dar um pontapé para uma vida melhor. Então, o que é que isso tem a ver com a saúde mental, Jéssica? Né? Tem tudo a ver com a saúde mental. Porque a partir do momento que eu tenho ações sustentáveis na minha vida, seja na educação, seja na saúde, seja no cotidiano, no que eu escolho das minhas qualidades de vida e relações, eu vou conseguir sim ter uma qualidade de vida mental melhor. E o planeta agradece, é óbvio, né? Então o planeta também agradece. Por quê? Porque a gente vai trabalhar temas muito claros de uso consciente das coisas, né? De ações pensadas a longo prazo, porque às vezes a gente fala, Jéssica, foi construído um bairro na na minha cidade, esse bairro não foi planejado porque não tem saneamento básico, não tem tantas outras coisas. A gente sabe que as questões econômicas vão influenciar. Só que, a partir do momento que essas políticas públicas não são implementadas como saneamento básico, como um local onde tenha uma escola, um posto de saúde, vai influenciar na saúde como um todo. Porque se um grupo específico de pessoas, olá Helena, um grupo específico de pessoas chega, olá João, sejam bem-vindos, gente, vamos curtir, compartilhar. Então, a partir do momento que esse grupo de pessoas, eles estão num bairro e eles comecem a adoecer, a cidade como um toda começa a adoecer. Seja através de pandemias, doenças que vão passando, né? Como gripes, né? Como tantas outras coisas que vão passando de uma questão para a outra, né? Se a gente não cuida, não olha, não tem um olhar voltado para os animais de rua, eles podem passar doenças, né? Então, pragas. Então, essas questões simples, a gente, se não parar para pensar, para conversar sobre essas questões, vão gerando uma bola de neve social que afeta também a nossa saúde, que afeta também a nossa saúde mental, tá? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a partir do momento que a gente não vai cuidando desses pontos focais, por exemplo, o dengue. Assim que lançou a dengue, né? A gente não sabia o que era a dengue, né? E muita gente morreu, adoeceu, né? E por quê? Por conta de questões simples como tirar a água, né? De vasilhinhas, de reservas que a gente tinha, né, de reservatórios que a gente tinha. Então não tinha esse cuidado com a água em si. Então todas as pessoas daquele bairro, eles começavam a adoecer, né? E tantas outras questões, né? Na parte sexual, na parte física e na parte emocional, né? Eu estava falando esses dias sobre o quanto as pessoas têm sofrido emocionalmente, né? E tentado tirar a sua própria vida, creio que depende da saúde espiritual. Também tem, eu vou chegar lá. Eu acho que a saúde espiritual é uma questão a ser tratada também, né? Mas a partir do momento que a gente consegue lidar bem com a nossa vida e todo o equilíbrio entre tudo isso, a gente vai conseguir lidar bem socialmente também. Então, por exemplo, tem questões físicas, né?
que as pessoas estão tirando a própria vida por conta de desesperança, por falta de esperança, por falta de você conseguir lidar bem com algumas questões, né? Então, isso é uma coisa também de saúde pública. E aí, eu vou dizer para você que não é só saúde espiritual, tá, Lima? Não é só uma questão de saúde espiritual. A partir do momento que a questão a gente, socialmente, a gente tem como contornar, né? A questão de políticas públicas, de trabalho, né? A questão de você se cuidar. Se você está com uma doença como depressão e ansiedade, é um transtorno, tem que ser cuidado com remédio, com tratamento psicoterápico, com tratamento de neuro, se preciso for, para reabilitação, né? Com TO, a depender, para que você possa ter algumas atividades para que tire você. Então, assim, eu tô falando dando um norte, né? Então, as doenças, né, mentais, ela é tratada como qualquer outra doença. E para que não vire uma questão social grave, porque, por exemplo, teve um tempo que o Brasil estava com altos índices de suicídio, a ponto de virar questão de políticas públicas, ou seja, a gente socialmente tem que pensar um pouco o que está fazendo as pessoas querer tirar a vida. É falta de emprego? É as famílias que estão desestruturadas, né? São problemas pessoais, são problemas relacionais, né? E aí, porque senão a gente fica afadado, né, Lima? Aproveitando o seu gancho que você falou, a saúde espiritual, é importante. Eu posso ter a fé que for, eu posso crer em um Deus, eu posso seja qual for, a fé ela vai ajudar o homem a alimentar uma necessidade básica, que é a necessidade básica de estar ali e adorar algo superior a ele, a ter fé de dias melhores, não pautada no homem, né? Não pautada na nossa realidade, mas em algo superior. Isso é importante, só que nem tudo é sobre fé. Tem coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. A fé ela vai ajudar, né? Eu costumo falar que Deus ele faz uma parte e a gente faz outra enquanto ser humano. Então a gente faz a nossa parte enquanto ser humano, a gente vai se tratar, a gente vai pensar em ações práticas para desenvolver no nosso dia a dia. E eu falo aqui como forma de instigar vocês, né? Instigar a pensar sobre, a agir sobre, porque assim, nem tudo, eu trabalho aqui por trás das câmeras, né? Vamos dizer assim, você que está na ponta, né, num posto de saúde, você que está ali numa assistente social, você que está ali no outro lado, numa empresa, você pode fazer a sua diferença lá. A gente traz um tema para que cada pessoa faça a sua função, né? Porque eu não tenho como fazer todas as funções, você não tem como fazer todas as funções, né? Mas a gente pode pensar junto. Então, por exemplo, é, a Organização Mundial da Saúde, junto com tantos outros organismos, né? Eles começaram a pensar nessa educação sustentável, né? Nessa educação, nesse desenvolvimento sustentável, tá? E aí eles colocaram tantas as formas de lidar, de trabalhar com isso, só que se não for conhecido, a gente não vai conseguir andar junto. E a psicologia, ela tem um papel importante, assim como a fé tem um papel importante. Os órgãos, né, seja legislativo, seja executivo, vão ter sua função importante. O importante, mas temos que lembrar que o bacana é que a gente consiga pensar junto, né? E separar, peraí, o que é que eu posso fazer? Coisas simples, às vezes eu estou em casa, sou uma dona de casa, mas você tem sua importância. Você pode separar o seu lixo,
Uma ação simples, sabe? Vou começar a separar meu lixo. Vou começar a separar os reciclados para que não junte tanto lixo, né? As prefeituras não vão começar a cuidar mais do saneamento básico, vou começar a cuidar mais da saúde, da educação, né? Dos bichos, então, da saúde mental do seu povo, sabe? Então, são ações que começam da gente, né? A gente tem algumas ideias, a gente começa a pensar sobre isso e a disseminar uns com os outros. Porque eu estava falando com um grupo de amigos aqui mesmo no TikTok, né? Que às vezes as pessoas entram para criar problema, né? Para falar mal, para isso, para aquilo. Gente, em vez de perder tempo com esse tipo de coisa, vamos perder tempo tentando resolver problemas e soluções, né? Tendo soluções para alguns problemas. Não vamos criar mais problemas, a gente tem que ter agora solução. O que é que você pode fazer? Qual a sua parte nessa questão? Sabe? Para criar uma solução, né? Para ter uma solução para tal problema, né? Por ano a gente arrecada muito lixo. Então, quais ações que eu posso fazer? Tipo, uma sacola, né? Uma bag, que a gente fala, bag ecológica, já pode diminuir muito o impacto, né? A reaproveitar as sacolas para lixo, para isso, para aquilo, não jogar no ambiente. PET, se você toma refrigerante, claro, né? PET reciclável, né? Então, coisas que talvez não seja a solução mais viável do mundo, mas que é um caminho e que a gente no dia a dia a gente pode fazer, né? Ver uma pessoa doente, mal, não, vamos se cuidar, vá se cuidar. Agora isso depende muito de cada pessoa, né? Porque às vezes a gente diz, olha, vamos buscar solução junto, mas não quer solução junto, né? Então cada pessoa fazendo a sua parte, eu acho que o mundo já se torna um lugar melhor. Então esses objetivos eu vou só dar uma pincelada para não ficar longo, até porque não é a minha intenção aqui, tá? Mas quais são os objetivos? São muitos, né? Da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que a gente tem como objetivo, né? A gente tem a erradicação, tem fome zero, né? Diminuiu. Olá, Nice, tudo bem, minha querida? Gratidão pelo like. Eu tô falando sobre sustentabilidade, Nice. Ai, que bom, que bacana. Ai, queria tanto falar sobre o teu livro. Espera um pouquinho, se você não for se ocupar agora. Já tô finalizando aqui essa parte. Gratidão, viu? Já tô finalizando. A gente podia conversar um pouco sobre o teu livro. Vou te chamar. Você quer? Então a gente tem o Fome Zero, Boa Saúde e Bem-Estar. Ah, tá ótimo. Pois vamos, venha um dia pra gente conversar, que eu fiquei assim apaixonada pelo seu livro. Fiquei muito encantada e eu tenho muitas experiências também pra gente poder trocar juntas. Tá bom? Mas gratidão pelo apoio. Só de você estar, de curtir. Pronto, eu vou falar com você. Abraço. E aí a gente tem, né? Uma educação de qualidade, igualdade de gênero. Por que, que a gente fala igualdade de gênero? Porque, olha, independente da minha religião, independente do meu credo, independente da minha ideologia, se é hétero, não é hétero, eu tenho que respeitar a opinião do outro, porque ele não sou eu, né? Então, essa questão de igualdade de gênero é sobre respeito, né? É sobre você respeitar o outro, tá?
Então, água limpa, por quê? Porque dá muito problema você tomar uma água contaminada, né? Pode gerar vários parasitas, várias coisas para toda uma comunidade. Então, às vezes a gente não para pensar um pouco sobre isso, né? Mas gera muito dano. Energia acessível e limpa, que é uma energia, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de energia, né? Mas hoje a gente tem a eólica, né? A gente tem a solar, né? E tantas outras energias que a gente pode somar com a energia já que a gente tem, tá? E também gerar mais sustentabilidade para o nosso planeta, né? Um emprego digno, e crescimento econômico. Por quê? Porque se você tem um emprego digno, e quando eu falo horário para descanso, horário para, como é que eu falo? Para descanso, horário para fazer suas coisas, é sobre ter uma vida social, ter uma vida pessoal digna de poder trabalhar, poder, como é que eu posso falar para você? É, pode fazer várias coisas assim sobre essa questão, sabe? Então, a partir do momento que eu tenho um emprego digno, é a partir do momento que vou poder dividir bem o meu tempo. Ah, que bom. É, vou poder dividir bem o meu tempo com um emprego digno, tá? Porque eu vou poder trabalhar, eu vou poder ter uma vida pessoal, eu vou poder sair, viajar, né? Então é sobre essa questão, né? Até porque tem muita gente que está em área de risco, está em área de encostas, por exemplo, então não pode dar uma chuva e já fica com medo, e isso pode afetar a sua saúde mental. Tá vendo como uma coisa leva a outra, né? Uma questão leva a outra. Uma questão física, ecológica e social leva também à saúde mental, né? Então, a indústria, inovação e infraestrutura, por quê? Porque se tem muito poluente, afeta também o nosso bem-estar, né? Redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, como eu falei no começo, consumo e produção responsável, ou seja, vai fazer alguma coisa na indústria, na saúde, em qualquer coisa, vamos dizer, camisetas. Eu vou construir, sei lá, questão artesanal, mas que seja com qualidade, né? Que seja com pensando no meio ambiente e naquele entorno, né? Algumas questões que eu entendia, por exemplo, como tem gente que trabalha com fazendo tijolos em comunidades, né? E isso lá gostem. E isso impacta muito, né? Na respiração. Ali pode gerar doenças respiratórias, sabe? Então, tem coisas. Então, o que é que eu posso fazer para minimizar esses poluentes, né? Então, é esse tipo de consumo e produção responsáveis. Então, o que é que eu posso fazer enquanto empresa, né? Para ter uma produção mais responsável, seja na parte física, na parte também psicológica dos meus funcionários, né? Combate às alterações climáticas. Então, gente, eu estava conversando ontem mesmo aqui, né? Em São Paulo tá tendo chuvas e arrastando as coisas. No Nordeste, vez ou outra, além da questão do saneamento, que não se tem, né? A gente não está preparado para a chuva, né? A gente não tem formas de escoamento, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem tantas outras coisas que ninguém se importa em investir porque não dá voto, né? Porque não é olhado, né? Não dá visibilidade para o governo. Mas a gente está num tempo de desmatamento tão grande que o nosso futuro vai ser esse desequilíbrio,
do tempo, dos climas, né? Então a gente precisa parar e pensar um pouco racionalmente, né? O que é que eu posso fazer para melhorar essas questões? Tá? Até porque, olha, por exemplo, no Rio Grande do Sul agora, né? Eu ouvindo, deixa passar os carros, né? Porque apocalipse, também tem essa questão, né? Que aí a gente pode pensar e sim tem um viés espiritual, mas o homem também interfere demais, sabe, Lima? A gente não tem como simplesmente chegar e colocar nas questões espirituais a culpa de tudo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu sou cristã e eu digo para você que eu acredito nas questões também espirituais, mas tem coisas que são homem, sabe? Que é a ganância do homem. Ontem, que as pessoas ficam tentando, né, espiritualizar tudo, né? É o inimigo, é não sei quem são. Não, são os próprios homens mesmo. De onde procede todas as guerras e infâmias é do coração do próprio homem, sabe? A ganância, sabe? É, o que é que você pode fazer para alcançar o seu objetivo, né? Através da vida do outro, a intervenção da vida do outro, sabe? Ah, porque eu tenho um objetivo, a minha equipe tem um objetivo. Sim, e aí? Tá? Então, assim, tem questões que a gente tem que ter cuidado. Então, não é só o espiritual. Não estou dizendo que eu não acredito, eu acredito, tá? Eu acredito piamente. Só que existe uma questão que é muito nossa do ser humano e que a gente pode fazer sim, sabe? A gente não tem como parar mais e ficar justificando as coisas. Ou você para e olha ao seu redor qual o projeto de vida que você tem, ou não adianta de nada você estar lutando à toa, sabe? Construindo sua vida, seu trabalho, fazer isso, fazer aquilo. E tá construindo o quê? Nada, sabe? Foi feito para viver no paraíso. Sim, o nosso projeto foi para esse, eu acredito também. Só que a gente não vive mais nesse paraíso, sabe? Há muito tempo. E aí a gente precisa parar e dizer, não, Deus ele deixou a inteligência para o homem, para que a gente pudesse pensar, ele deixou a ciência para que a gente pudesse usar de recurso, ele deixou a inteligência, ele deixou muita coisa. Então o paraíso não existe mais, a gente tem que parar de pensar, porque a gente foi criado para viver assim, né? Ai, certo, a gente tem problemas reais e a gente tem que pensar em objetivos reais e sustentáveis, né? Não tem como. Vida debaixo d'água, que são tudo que é jogado nos rios, nos oceanos, tudo de lixo, tudo de esgoto, sabe? Então, vida sobre a terra, os animais, como eu falei, paz, justiça e instituições fortes. Então, o que é que a gente tem feito para pacificar, né? E eu não estou jogando isso só sobre governos, mas eu enquanto pessoa, né? Eu enquanto pessoa, eu faço a minha parte e você tem feito sua parte, né? Então, a justiça e a paz é de cada um. Sim, com certeza, isso pode. E eu acho que existem os dois, tá? Eu acho que dentro de nós pode existir um paraíso e um inferno. Realmente eu acredito. Por quê? Porque a gente é combinação, né? Do perfeito com o perfeito, do bom com o ruim. E essa questão tem algumas teorias que até tiram isso, assim. O que é perfeito e o que é imperfeito. O que é bom, o que é ruim. Não existe. Na verdade, nós somos os dois, né? Nós somos tudo em uma coisa só. Entende? Então, dentro de nós existe. E aí, o que é que você quer colocar mais à tona, né? Ah, entendo. Eu entendo. Em relação a isso, assim, eu busco ter uma mente mais aberta, né? Nesse sentido de entender que dentro da gente vai ter, sabe? Tem pessoas que, pra mim,
pode não ser a definição de pessoa que eu queria perto de mim, mas que pode ser ótimo para outras pessoas. Assim como tem pessoas que são ótimas para mim e para outras pessoas não são, sabe? Por conta de afinidade, de gosto, de tantas outras coisas e tudo bem, né? Porque, como eu estava falando em outra live, a gente não tinha que ser obrigada a estar com pessoas, sabe? Não teria que ser sobre isso a vida. A gente não precisa estar sendo obrigada a estar com alguém, sabe? E por último, é parcerias em prol das metas. Então, assim, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir numa cooperativa, posso mandar meu lixo, né? Eu posso ser voluntário em algo que eu quiser, né? Eu posso, se não for voluntário, eu posso doar alguma coisa para alguma instituição, né? Eu posso fazer minha parte e tornar a vida mais sustentável, né? Porque nossa vida, nossos objetivos é sobre isso. É sobre essa questão da sustentabilidade. Daqui a 5 anos, como é que o mundo vai estar? Sabe? Agora no Rio Grande do Sul mesmo, eu ouvindo de algumas pessoas assim, a angústia, né? O pessoal angustiado lá no Rio Grande do Sul. E aquilo lá mexeu, eu fiquei olhando, eu digo, poxa, as pessoas estão padecendo por questões ecológicas, né? De cenário de cenário climático, mas emocionalmente eles perderam tudo material, às vezes pessoas, e estão reconstruindo do zero, né? E quantos outros povos vão ter que reconstruir do zero? Eu vendo na Califórnia, né, que é um estado, né, que eu achava muito lindo, assim, vários locais, assim, tomados por fogo, sabe? Então, gente, a gente precisa olhar sobre essas questões. O que é que a gente pode minimizar? Se a gente não começar a minimizar hoje, para que desmatar tanto, né? Para que tantas questões que poluem tanto? Onde é que a gente vai achar um equilíbrio? E esse equilíbrio a gente parte da gente, né? Esse equilíbrio, ele parte da gente. A gente precisa encontrar nosso equilíbrio enquanto seres humanos. Acho que primeiro tem que tirar o lixo da mente das pessoas. Eu acho que é um conjunto, sabe? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso, conversar sobre essas questões. Quem tiver realmente com a saúde mental abalada, né? Não saúde mental abalada porque às vezes não tem nada, né? Não é um transtorno. É só pensamentos e vontades que talvez não agreguem, né? E sim, a gente precisa purificar tudo, né? Mas de uma forma consciente, de uma forma gradativa, né? Então, pensar sobre essas questões vai refletir muito na nossa saúde mental, né? Como estão essas pessoas na Califórnia, nesse fogo, vendo suas casas pegando fogo, vendo a cidade toda pegando fogo, sabe? Outros um estado todo, né? Imergido na água. Então, são questões ecológicas que têm refletido na saúde física e mental das pessoas. E a gente precisa trabalhar isso, né? Porque eu tenho uma proposta de trabalhar não só esse mês, mas que esse mês a gente possa dar o pontapé, né, nessas discussões para que a gente venha trabalhar todo ano, né? Todo ano a gente venha tentar refletir sobre essas coisas. Como é que eu estou agindo sobre o mundo, né? Como é que eu estou lidando com essas questões? Como é que eu estou lidando com algumas coisas do dia a dia, sabe? Eu tenho que desligar às vezes um pouco porque é muita zoada ao meu entorno, sabe? E aí eu fico tentando desligar o microfone para diminuir a zoada.
Mas é a questão da interferência do homem, né, no ambiente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Né? Então,